Bolsonaro sofreu mais uma derrota e vocês sabem que derrota de Bolsonaro é motivo de sorrisos para o Brasil. Porque toda vez que Bolsonaro perde, o país ganha. E nesse caso, não foi só o país que ganhou, mas o mundo inteiro também venceu. Porque o STF determinou que o Brasil passasse a obrigar passaporte vacinal para todos os viajantes do exterior que quisessem entrar no país. O Bolsonaro sempre foi contra o passaporte vacinal. Lutou, relutou, bateu boca, esperneou, chilicou, mas ele foi vencido. E vocês sabem que toda derrota de Bolsonaro é motivo de like, então já clique no botão de gostei, eu vou pegar a reportagem da Folha de São Paulo, eu vou ler essa reportagem junto com vocês e vamos comentar pontos importantes dessa reportagem. Então já deixa o seu like, vale mais do que qualquer apoia-se, você sabe muito bem disso. Barroso determina obrigatoriedade de passaporte da vacina para viajantes. Presidente Bolsonaro era contra a medida, que passa a valer assim que os órgãos responsáveis forem notificados na segunda, dia 13. E essa é uma medida sanitária de proteção amplamente usada muito antes da pandemia. Por exemplo, caso você queira viajar para a África, você precisa apresentar a sua carteirinha de febre amarela. Você precisa apresentar, senão você não entra nos países africanos, porque você pode levar problemas para lá e também na volta, no regresso ao Brasil, você pode trazer doenças de lá que não são doenças daqui. Então é algo perigoso e você precisa estar protegido para não se colocar em risco, para não colocar em risco as pessoas que estão lá e para não colocar em risco as pessoas que estão aqui no Brasil quando você voltar. Então isso é básico, já é amplamente utilizado e agora se tornaria somente uma extensão de algo que já existe, uma barreira, uma proteção sanitária que coloca em segurança todos nós. Mas vai além, né? Porque o Barroso, ele diz que o Brasil poderia se tornar um destino anti-vacina. E ele está muito correto. Porque a gente começa a ver muitos países utilizando o passaporte vacinal. E aí o que acontece? Como o Brasil não exigia o passaporte vacinal, turistas que não estavam imunizados poderiam olhar para o Brasil e é um local que eu posso ir viajar, porque lá as regras são mais brandas. Então pessoas potencialmente perigosas poderiam vir para o Brasil, provocando ali complicações, distorções, problemas pandêmicos aqui no nosso território. Então era muito importante que nós tivéssemos essa barreira para deixar pessoas indesejadas de fora do nosso país. Além disso, é uma medida de âmbito global, porque à medida que os países vão adotando o passaporte vacinal, os viajantes, eles começam, aqueles que não querem obviamente ser imunizados, eles começam a ficar sem saída. Então há uma pressão internacional para que todos sejam imunizados. E é importante que haja todo esse esforço global para que a gente possa sair da pandemia o mais rápido possível, porque é uma pandemia, né? Ou seja, afeta o mundo inteiro, apesar de Bolsonaro não saber o conceito. Mas vamos lá. O ministro Barroso, do STF, determinou a obrigatoriedade do passaporte da vacina para todo viajante que vier do exterior para o Brasil. Somente serão dispensados, aí tem algumas regrinhas, pessoas que não têm vacina nos territórios, algumas questões de saúde, tem lá algumas exceções. O governo Bolsonaro havia determinado que os viajantes vindos do exterior teriam que cumprir 5 dias de quarentena, caso não apresentassem um comprovante de vacinação. Isso era uma grande bobagem, porque não tinha como fazer esse controle. A pessoa ia passar 15 dias aqui no Brasil a turismo, ia ficar 5 no hotel, 5 em quarentena. Era impossível ter esse controle. Então era uma medida do Bolsonaro simplesmente para boi dormir. Ah, tem que verificar, fazer os testes. Não tinha como o CONAS também fazer as outras, eu posso dizer, as outras exigências que o Bolsonaro estava querendo. O melhor é o passaporte vacinal. Chega lá na imigração, tem o passaporte vacinal? Não vai entrar. Ah, não tem, então vai ser deportado, vai voltar para o seu país. É algo muito comum, é algo fácil de fazer, você apresenta junto com o passaporte. É uma medida muito importante e uma derrota para Bolsonaro. Porque vocês sabem, pessoal, que o Bolsonaro ele está agora atacando os imunizantes e também o passaporte, porque ele faz a política do confronto. Isso faz parte do Bolsonaro. Ele foi eleito vereador lá atrás, no Rio de Janeiro, atacando os seus superiores do exército. E nas eleições subsequentes ele fez a mesmíssima coisa. Agora, em 2018, ele venceu sendo o antipetista. E ele tenta novamente ser anti alguma coisa. E ao longo de todo o governo Bolsonaro, ele atacou as instituições. Então ele atacava o Congresso, ele atacava o Rodrigo Maia, ele atacava o STF, ataca o Xandão e agora ataca os imunizantes, porque os imunizantes, pelo fato de serem inanimados, eles não podem reagir, como o ministro do STF ou como o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral. Então ele ataca os imunizantes porque ele precisa sempre manter o gado dele ativado. E inclusive contando mentiras perigosas, como ele falou ontem a respeito de embolia.
E eu repito aquilo que eu falei no vídeo de ontem. Bolsonaro, ele precisa ser parado, ele não tem mais condições de viver em sociedade. Ele é tão perigoso, ou quiçá mais perigoso que aquele Lázaro lá, que até falei que o Bolsonaro é uma espécie de irmão do Lázaro. A decisão passa a valer, né, voltando aqui para a notícia, no momento em que os órgãos envolvidos forem notificados, que deve acontecer na segunda-feira. Para o magistrado, o teste negativo da doença ou quarentena não pode ser opções para o passaporte da vacina, já que ela dificilmente poderia ser controlada. Segundo o ministro, permitir a livre opção pela quarentena cria a situação de absoluto descontrole e de consequente ineficácia da norma. Então o ministro adotou uma medida muito correta, uma posição contra Bolsonaro, e agora o presidente perde também força no seu ataque, na sua política do confronto. Porque o passaporte da vacina já foi estabelecido. Ele pode começar a espernear, ele pode fazer o que ele quiser, mas o passaporte da vacina é real e nós estamos um pouquinho mais protegidos de viajantes indesejáveis. Se você gostou do vídeo, clique no botão de gostei, claro que vale o seu like, porque é uma derrota de Bolsonaro. E toda vez que Bolsonaro perde, o like é válido. Então clique no botão de gostei, se inscreva no canal, ative as notificações, canal Profiléu, aqui, opa, meu pai, a língua ficou ruim, ative as notificações e me siga no Instagram, que é canal Profiléu, e também no Twitter, @ProfiléuOficial.